E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer seu serviço. E nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe perguntou, e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. O 20 diz assim: e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto. Glória a Deus. A Bíblia vai me dizer acerca da história dos filhos dos patriarcas, por nome de José, o penúltimo filho de Jacó, Israel, louvado seja Deus, acerca de um momento no qual já conhecemos a história de José. Mas o que nos chama a atenção da história de José, louvado seja Deus, uma história bem, se pararmos para analisar, uma história sofrida. Se nós colocarmos hoje, não é diferente em famílias que têm muitos filhos, sempre tem um José, que ele não entende porque o porquê dos levantes, ele não entende o porquê, louvado seja Deus, das aflições do qual ele passa. E a Bíblia vai nos dizer que José era o filho da velhice de Jacó, era o filho que Jacó amava. E a Bíblia vai nos descrever, do começo ao fim da história de José, acerca do caráter, louvado seja Deus, de José. E em um determinado momento, Jacó chama o seu filho José. E quando ele teve encontro, seus irmãos que estavam pastoreando. Seus irmãos ali pastoreando, louvado seja Deus. Jacó manda José para trazer notícias. E quando José chega em determinado lugar, ele procura saber. E aí o rapaz, a quem ele perguntou, indicou o local. E quando José avista seus irmãos, a Bíblia vai dizer que antes de José chegar, os seus irmãos não se agradaram. Louvado seja Deus. E quando José está chegando com toda alegria, louvado seja Deus, para ver seus irmãos, para ver como seus irmãos estão, para levar notícia para seu pai. Mas não era do mesmo agrado dos seus irmãos a presença de José. Tem local, louvado seja Deus, que você chega e você chega com toda a alegria, com toda a essência de Deus para com a tua vida, para compartilhar, para dividir. E você sente muitas das vezes, percebe que a sua presença não agrada. A sua presença, louvado seja Deus, não é bem recebida, às vezes você não entende. E José, eu creio que José ainda não entendia. Ainda faltava em José um pouco de maturidade, um pouco de sabedoria. A Bíblia diz que jovem José contava sonhos a José. E José compartilhava com seus irmãos. José ainda não tinha maturidade para guardar aquilo de Deus para com ele. Tinha situações que era algo de Deus, segredo de Deus para com ele Deus. E José ainda não tinha essa maturidade. E ali José, de coração aberto, vai compartilhar com seus irmãos. E seus irmãos com o coração inflamado, porque viu o tratamento de seu pai para com José. Louvado seja Deus. Verdade seja dita. Tem aqueles que diante de um pai é diferente. Tem aqueles que, louvado seja Deus, é porque ele é bonito, não é porque ele carrega a essência. É porque louvado é diferenciado, não é melhor não. É porque aonde ele está, louvado seja Deus, ele glorifica o nome de Deus. Aonde ele está, ele obedece. Aonde ele está, louvado seja Deus, ele sabe que ele carrega a presença do Senhor. Ele não vai dizer, Senhor, porque a Bíblia não diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, estão sobre a face da terra. Quer dizer que tudo está encoberto aos olhos de Deus. E aonde ele está, ele honra o nome do Senhor. E José, aonde chegava, colocava a planta dos seus pés, José não mudava. José permanecia na mesma essência, diferente de seus irmãos. Na frente de seu pai era uma coisa, mas por trás, louvado seja Deus, era outra, mas José não. José, aonde ele carregava a essência, levava a essência do Senhor, e se comportava, louvado seja Deus, corretamente na presença do Senhor. E isso não agradava a seus irmãos. Mas o que me chama a atenção é o projeto de Deus para com a vida de José. Eu vou repetir, José ainda não tinha maturidade, José ainda não tinha entendimento, mas o Senhor já tinha um plano com José. E isso, louvado seja Deus, o inimigo já viu. Você não entende porquê, mas o inimigo já viu o plano de Deus para com a vida de Jesus, para com a tua vida. Você não entende porquê desse levante, porquê dessa cara feia, porque você faz, louvado seja Deus, para fazer o bom para muitos, louvado seja Deus.
de Deus. E o inimigo não quer que esse projeto se realize. Tem algo de Deus na sua vida que Ele quer cumprir através de você. Tem muitos ainda que você vai alimentar. Esse projeto, louvado seja Deus, não era o projeto de seus irmãos se curvar diante de José. Não era isso não. O projeto de Deus era que José ia alimentar a seus irmãos. Deus tem um projeto, sim. Deus vai te levantar sim, para levantar a muitos. Porque a Bíblia diz em Amós, louvado seja Deus, que assim diz o Senhor Jeová: eis que enviarei uma fome sobre a face da terra, mas não uma fome de fome nem sede de água, mas sim de ouvir a minha palavra. E Deus vai te levar, louvado seja Deus, porque tem muitos que precisam ouvir a palavra dele. Então somente Deus está te preparando. Observe que todos os dias José ia para fazer o seu ofício na casa de Potifar, o aluno do rei. E a mulher de Potifar ali insistentemente tentando tirar José do foco. A Bíblia vai dizer que é todo dia que estão tentando tirar o seu foco. Todo dia, louvado seja Deus, querendo achar a essência de Deus para a tua vida. Mas não somente persevera,